Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz a todos aqueles que nos acompanham e prestigiam com a sua audiência. Que você tenha muita paz em sua casa, em seu lar, com os seus familiares. Temos sempre aqui falado sobre as lições de Chico Xavier. Lições de vida, lições a respeito de nossa doutrina, lições em torno do Evangelho de Jesus, lições a respeito dos problemas atuais da humanidade e recorremos, para tanto, a livros de diversos autores, de diversos biógrafos do médium que ao longo do tempo foram escrevendo a respeito de sua convivência com ele, como é o caso aqui do Romeu Grise e Gerson Cestini, neste livro, Inesquecível Chico. Temos aqui lições maravilhosas de Chico Xavier, que foram anotadas por esses nossos dois confrades. Este livro é uma edição do GEM, Grupo Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, e pode ser adquirido através das distribuidoras, através das livrarias espíritas. Aqui nas anotações do Sr. Romeu Grise, as lentes mediúnicas, ele narra alguns diálogos que ele teve com Chico, ouviu Chico dizer a alguém estando presente na reunião. Certa vez perguntei ao medianeiro: Chico, eu tinha um tio, irmão mais velho de meu pai, muito bondoso e atencioso conosco. Quase que diariamente passava na casa de meu pai. E lá ele permanecia alguns minutos, perguntava por todos e logo partia. Deixou o corpo físico em 1957. Logo após sua passagem, recebemos algumas notícias dele, mas depois não tivemos mais nenhum contato e não sentimos mais sua presença. Gostaríamos de saber o porquê dessa falta de comunicação com ele, perguntou Romeu Grise, que era amigo de Chico desde Pedro Leopoldo. Romeu Grise, que residia na cidade de Votuporanga, onde lá fundou o Centro Espírita Emanuel, a creche, Irmã Elvira, etc. O médium ouviu-me, ponderou minhas palavras e respondeu: Romeu, tanto ele como espíritos de familiares e amigos afins estão aí, junto de nós, mas não são vistos, e a presença deles sequer é sentida. Faltam lentes mediúnicas para detectá-los e possibilitar a comunicação com eles. Vejamos que interessante. Lentes mediúnicas. Às vezes, o médium estabelece sintonia, contato com determinado grupo de espíritos, mas não consegue estabelecer sintonia com outro grupo ou com todos os grupos de espíritos. É necessário que haja uma afinidade, que se crie, vamos dizer assim, uma convivência espiritual, facilitando para o médium a sintonia. Às vezes nós imaginamos que o médium
seja uma máquina e que esteja apto a qualquer contato, a qualquer comunicação, e não é bem assim. Os espíritos têm as suas limitações, os médiuns igualmente possuem as suas limitações. Foi o que Chico disse aqui a Romeu Grise. Faltam lentes mediúnicas, foi o termo usado por ele, para detectá-los e possibilitar a comunicação com eles. Neste sentido, às vezes, os familiares encarnados são os mais aptos para entrarem em contato com os familiares desencarnados, por uma questão de afinidade natural, por uma questão de sintonia natural. Ah, mas eu não sou médium. Todos nós somos portadores de faculdades mediúnicas. Podemos não ter uma faculdade mediúnica mais ampla, vamos dizer assim, abrangente, uma faculdade mediúnica mais abrangente, mas podemos exercer uma faculdade mediúnica que nos possibilite o contato com espíritos de nossa convivência, de nossa afinidade. Romeu encerrou dizendo: fiquei a meditar na resposta do amigo Chico e acabei por entender que as lentes mediúnicas mencionadas consistiam em um maior potencial mediúnico, presente em raros médiuns, sendo ele próprio um deles. Em seguida, Romeu anotou o endereço dos espíritos. Um senhor, diz Romeu, conhecido nosso, perguntou a Chico: Chico, quando nossos familiares e amigos desencarnam, como saber se eles permanecem ainda no ambiente onde viveram ou se já partiram para outras esferas? É uma curiosidade que temos, né? Todos nós, nossos familiares que desencarnam, estão conosco ou já ascenderam, já estão em outras regiões, em outras dimensões, já estão distantes de nós. O médium sorriu e, assumindo uma atitude muito peculiar para responder a perguntas como aquela, lhe disse: Ah, meu irmão, nem sempre é fácil sabermos onde eles se encontram. Olha, vejamos. Algumas vezes eu tenho me surpreendido com a situação de amigos e familiares no além. Fez uma pausa, como a rememorar uma de suas vivências no plano espiritual, e falou: vou contar um fato que talvez sirva de lição para todos nós aqui presentes. E contou. Um trabalhador da seara do mestre, muito amigo nosso, fora alertado por Dr. Bezerra para que cuidasse melhor da alimentação, diminuindo a ingestão das substâncias calóricas que o faziam engordar. Não sabemos o motivo, mas ele não seguiu as orientações do estimado mentor. E como já estivesse se esgotando o tempo da sua permanência no plano físico, veio a desencarnar obeso. Certa noite, desdobrei-me do corpo e, querendo notícias suas, vinha encontrá-lo na casa onde havia morado, aqui no plano físico. Estranhei o fato de ele continuar ali, pois era um espírito esclarecido e com méritos. Observando que já gozava de suficiente lucidez para dialogarmos, perguntei-lhe a razão que o fazia permanecer ainda preso ao ambiente familiar. Acabrunhado, ele me respondeu: estou aqui porque tenho que perder peso
para ganhar outras esferas. Dr. Bezerra avisou-me que será um processo lento e gradativo, como se eu estivesse ainda encarnado. Ou seja, ele não havia conseguido se libertar de seus hábitos alimentares, como alguns não conseguem se libertar de uma hora para outra, de outros hábitos. Alguns não conseguem se libertar da bebida, outros não conseguem se libertar do cigarro. O Dr. Inácio Ferreira fala muito a respeito do assunto. Ele que, quando encarnado, fumava, ele e o Manuel Roberto, eles falam a respeito do assunto. E o Chico então concluiu: de fato, no seu caso, o organismo espiritual necessitava do ambiente físico para se despojar dos fluidos que o impediam de se desprender do meio imediato em que vivera, tanto assim que ele fora avisado pelo mentor. Veja o irmão como são variadas as circunstâncias, como neste caso específico, que nos impedem muitas vezes de saber como e onde estão os nossos amigos e familiares no além. Isto é um universo. A mediunidade é um universo, como o Dr. Odilon Fernandes nos diz. Ele diz assim: se o Espiritismo é uma ciência e deve ser estudado como uma ciência, a mediunidade é um ramo dessa ciência e deve ser estudada como ciência. A mediunidade precisa ser estudada. Esse nosso contato com o mundo espiritual, que não é tão simples assim, e às vezes acontece aquém de nossas expectativas. Muitas vezes esse contato nosso dos médiuns com o mundo espiritual acontece aquém de nossas expectativas, deixa a desejar. Tanto, vamos dizer, aos destinatários, como também deixa a desejar aos médiuns, deixa a desejar aos encarnados, aos familiares encarnados, aos amigos encarnados, como também deixa a desejar aos médiuns. Nós, os médiuns que trabalhamos nesse contato, nesse processo de intercâmbio com o mundo espiritual, não sabemos se isso acontece com todos os médiuns, mas pelo menos no nosso caso particular, a gente fica sempre com aquela frustração, uma frustração mediúnica, vamos dizer assim. Frustração mediúnica por não termos correspondido completamente, não é? Nem ao que os espíritos queriam e nem ao que os encarnados esperavam. Aí o senhor que estava conversando com Chico, ele assumiu, diz aqui o Romeu, um tom jocoso e completou: a menos que o telefone toque para nos dar notícias e o endereço deles, não é mesmo, Chico? Aí Chico respondeu. Chico riu-se conosco da observação do amigo e lembrou de que a melhor notícia que podemos dar, através da mediunidade, é a de que continuamos vivos depois que partirmos deste mundo. Não importa se próximos ou distantes dos entes queridos, estaremos sempre vivos. Então, essa questão da mediunidade precisa ser muito melhor estudada pelos espíritas, por nós espíritas. Poucos espíritas possuem uma visão mais abrangente, um pouco mais abrangente, porque, como nos fala Dr. Odilon Fernandes, nós precisamos de estudar.
Dr. Odilon Fernandes escreveu um livro por nosso intermédio, é o seu mais recente livro, lançado há alguns meses, Mediunidade, Transmissão e Recepção, que nós tomamos aqui a liberdade de indicar. Raramente indicamos um livro de nossa lavra mediúnica, mas este livro em particular, do Dr. Odilon Fernandes, Mediunidade, Transmissão e Recepção, nos auxiliou muito e continua nos auxiliando muito na condição de medianeiros imperfeitos. Uma outra história do Chico muito interessante. Mensagens que demoravam a chegar. Um dos colaboradores lá do Grupo Espírita da Prece dirigiu-se ao médium e perguntou-lhe por que certos espíritos demoram a dar mensagem, deixando os familiares sofridos e ansiosos, nas repetidas vezes que o procuravam, fazendo a ressalva. Aí ele fez a ressalva, né? Chico, nossos familiares, muitos familiares nossos demoram a dar mensagens e às vezes nem dão mensagens. Eles procuravam mensagens dos familiares através do Chico e não recebiam. Aí ele disse, senhor, não estou questionando o fato de o telefone tocar de lá para cá, como tantas vezes você tem dito, mas as possíveis causas da demora. Aí o Chico disse, meu irmão, você talvez esteja incluindo em sua pergunta a mensagem que recebemos esta noite, endereçada ao casal de São Paulo, que veio até nós uma dezena de vezes. Olha aqui, uma dezena de vezes. Muita gente vai no centro 10, 20, 30 vezes e às vezes não obtém. Porque é interessante, muita gente quer ir ao centro e receber logo, receber uma notícia, receber uma mensagem, quer receber naquele dia, naquela hora, naquele momento. São irmãos nossos que não fazem ideia, ou seja, não fazem a mínima ideia. Aí o Chico falou, olha, esse casal de São Paulo esteve aqui dezenas de vezes. Aí o amigo falou, exatamente, Chico. Aí o Chico disse, olha, o referido casal, que já se retirou, deixou meu coração aliviado. Era de se ver a alegria dos dois, depois das lágrimas da incontida emoção. Nas vezes que eles chegavam, eu sentia certa apreensão, principalmente pela senhora. Será esta noite tão esperada? Pensava eu, não é? O Chico falando, será esta noite que eles vão receber a mensagem tão esperada? Aí Chico detém-se por uns momentos e retoma a palavra. Muitas podem ser as causas que retardam certas comunicações, quando as não impedem. Existem espíritos que não se comunicam. Não se comunicam. Existem espíritos que não encontram meios, não encontram recursos e não entram em contato. É a maioria. A maioria. Os espíritos que se comunicam através dos médiuns é uma minoria, são em minoria. A maioria não consegue. Aí o Chico falou, olha, às vezes a entidade comparece e se recusa a tomar o lápis, como aconteceu com o jovem que se comunicou na reunião de hoje. Diante da surpresa causada, considerando o que iria revelar, o médium falou, como estamos entre amigos, posso dizer a você que se tratava de um espírito portador de estranha rebeldia, e essa rebeldia se voltava também contra os pais. Esse jovem que desencarnou por pertinaz doença, mantendo-o preso por vários anos na cama, havia se suicidado na última
existência. E esse desequilíbrio, ele o trouxe do passado. Já em recuperação no mundo espiritual, ainda relutava, contudo, em aceitar o tratamento que lhe fora imposto. Aproximava-se de nós, mas recuava quando lhe era dada a oportunidade de se comunicar. Não queria. Um espírito rebelde, amargo, indiferente. Sentindo a dificuldade dele, prosseguiu Chico, em relação a seus pais, diante do quadro que não se modificava, pedimos a Dr. Bezerra que solucionasse aquela situação. Então Chico pediu ao Dr. Bezerra que intercedesse, porque os pais, aflitos, não é? Aflitos já mais de uma dezena de vezes, participando da reunião. E foi assim que a espiritualidade conseguiu abrandar o coração do jovem, que se dispôs finalmente a dar notícias suas aos pais. Ficamos, pois, muito agradecidos pela atenção dada pelos luminares da espiritualidade, resolvendo este caso. Interessante, não é? Nós não fazemos ideia do que acontece nos bastidores espirituais, né? Nos bastidores da mediunidade. A gente nunca faz essa ideia do que acontece, né? Aqui em seguida, o Chico fala, o Sr. Romeu Grise fez uma pergunta ao Chico. Chico, em nossas reuniões mediúnicas, na época da Segunda Guerra Mundial, recebíamos entidades que haviam desencarnado nos combates. Minha mãe, de modo especial, tinha mais facilidade para atraí-las para serem socorridas. Sabemos que André Luiz se refere, em uma de suas obras, a esse tipo de socorro naquele período. O livro é Os Mensageiros. Contudo, depois de certo tempo, estas comunicações cessaram por completo. Qual seria o motivo? Aí Chico respondeu: existem razões para você relacionar esse fato, Romeu. Depois de desencadeado o conflito, os centros espíritas do Brasil foram convocados pela espiritualidade a prestar socorro às entidades que desencarnavam aos milhares na Europa, que sabemos ter fortes laços espirituais com o nosso país, sobrecarregando a atmosfera espiritual daquele continente. Então vejamos, durante a guerra, foi o que o Chico respondeu, né? Os centros espíritas também ficaram de portas abertas, permaneceram de portas abertas para socorrer milhões de espíritos, não é? Que desencarnaram durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Bem, o nosso programa está chegando ao seu término. Muita paz e até o nosso próximo encontro.